Existe uma pergunta que qualquer fã de Blue Lock já fez pelo menos uma vez na vida. E se o Izagi soubesse de tudo desde o começo? Não o Izagi que foi descobrindo tudo aos poucos, errando, perdendo, quase sendo eliminado várias vezes por pouco. Não o Izagi que precisou de cada derrota para entender quem ele era. O Izagi com a metavisão já formada, com o ego já construído, com o nome de cada traidor gravado na memória como se fosse uma maldição. O que aconteceria? Como o Blue Lock inteiro mudaria com um jogador que já viveu tudo aquilo uma vez? Hoje a gente vai descobrir, do primeiro dia até a Neo Egoist League. E se o Izagi renascesse com suas memórias em Blue Lock? É um treino qualquer, sem drama, sem inimigos, sem partida importante, nada que justificasse o que aconteceu depois. Izagi Yoichi, já dentro do Blue Lock, numa fase avançada do programa, está num exercício físico de rotina, quando o chão molhado prega uma peça nele. Simplesmente assim, ele escorrega, cai de mau jeito, bate a cabeça com uma força que faz tudo ao redor parar imediatamente. O barulho do impacto é daqueles que ninguém quer ouvir. Tudo escurece. Quando ele abre os olhos, o céu está diferente. O campo está diferente. O cheiro está diferente. Izagi fica parado por alguns segundos tentando processar. Ele tá deitado na grama de um campo pequeno. Os jogadores ao redor têm rostos que ele não via há muito tempo. Rostos que ele tinha praticamente esquecido. Colegas do ensino médio. O juiz está com a mão levantada. O jogo não terminou. Ele olha para o placar, 1 a 1. Olha para o campo, olha para as próprias mãos e a ficha cai de um jeito que não tem como descrever direito. Aquela sensação de que a realidade inteira acaba de deslizar 1 milímetro para o lado. Ele voltou, não um pouco, não pra ontem. Ele voltou pro começo de tudo, para esse jogo específico, para esse momento específico que começou toda a sua história. No roteiro original da vida dele, o que acontece agora é simples. O companheiro está aberto, Izagi passa, o time perde. E o convite do Blue Lock chega como uma consequência direta daquela decisão. Ele passa porque acha que é certo fazer. Porque ele ainda acha que o futebol era sobre o coletivo antes do individual. Mas agora, ele tem 8 meses de Blue Lock na memória. Ele já sabe o que é o ego, ele já sabe o gosto de um gol impossível, que só aconteceu porque ele acreditou nele mesmo, em primeiro lugar. Já enfrentou o Rin e Toshi, já sobreviveu a tudo que aquele programa jogou nele. E ele está com as bolas nos pés. E o gol está lá. O goleiro está ligeiramente mal posicionado. Izagi chuta! Não é um chute bonito. É um chute confuso, de alguém que ainda está processando onde está, mas entra. A rede balança. O time comemora de um jeito daqueles que você só vê quando ninguém esperava ganhar. Izagi fica parado no meio de campo por quase 1 minuto sem se mexer. Um colega chega perto e pergunta se ele tá bem. Ele responde sim, com uma voz que não convenceu ninguém. Mas tudo bem, porque ele está calculando. Se ganhou o jogo, será que o convite ainda chega? O convite chegou. E isso diz muita coisa sobre Jinpachi Ego. E sobre o Blue Lock. Sobre como o Blue Lock funciona. Porque o convite nunca foi uma punição por perder. Era uma seleção. O ego não estava te punindo por passar a bola. Ele estava te identificando como alguém com potencial para ser desbloqueado. Independente do resultado do jogo, o Izagi sempre estava na lista. O Izagi leu o convite com uma calma que definitivamente não tinha da primeira vez. Ele já sabe o que é o Blue Lock, já sabe quantos quartos, os andares, os jogos, as regras, os nomes, já sabe que o Jinpachi Ego é um lunático de gênios, que vai fazer qualquer coisa que parecem cruel, mas que funcionam de um jeito que ninguém consegue negar no final. Ele aceita sem hesitar. Quando chega no auditório e vê 299 outros jogadores reunidos, tem um momento estranho. Ele olha para essa multidão de adolescentes nervosos, alguns tentando parecer confiantes, outros claramente com medo, e pensa: eu já vi vocês. Eu já sei quem vocês são. Eu sei quem vai chegar longe, eu sei quem vai trair, sei quem vai surpreender, quem vai despertar no momento mais improvável. Ego aparece no telão com aquele sorriso torto de sempre. O discurso sobre destruir o futebol japonês para reconstruí-lo, sobre o egoísmo como virtude, sobre como eles estão ali para se tornarem armas, não jogadores. No original, Izagi ficou confuso e levemente intimidado. Aqui, ele está mentalmente fazendo uma lista de prioridades. Bachira, aliado desde o dia 1, confiável quase sempre, mas imprevisível do jeito certo. Tigiri, talento absurdo, travado por medo, precisa ser desbloqueado mais cedo do que aconteceu na primeira vez. Muito mais cedo. Kuon não dar as costas. Nunca. Em nenhuma circunstância. Ego termina o discurso, olha pra câmera por 1 segundo mais longo do que o necessário. O Izagi tem a impressão estranha de que aquele olhar está mirando especificamente nele. Provavelmente é uma paranoia. Provavelmente.
O time Z se forma do mesmo jeito, mesmos 12 jogadores, mesma sala, mesmo caos inicial, ego contra ego, todo mundo querendo ser o centro de tudo e ninguém querendo ceder espaço. A diferença é que tem um jogador no canto da sala que tá observando tudo com uma expressão que não combina com 17 anos. Não é a expressão de alguém nervoso, não é a expressão de alguém tentando impressionar, é a expressão de alguém que tá relendo um livro que já leu uma vez e percebendo cada detalhe que tinha ignorado. A primeira eliminação que tem no primeiro episódio do Kira continua sendo a mesma, porque ele não é importante para a história. Isso a gente já sabe. O Kun-1 começa a organizar o grupo, propõe estratégias do eu sou o próximo 9, onde cada jogador se reveza como atacante central dependendo da situação. No original, isso parecia inteligente. Aqui, o Izagi sabe que é uma fachada. O Kun-1 está mapeando as armas de cada um, não para montar tática, mas para ter informação para vender para o time adversário, quando a hora certa chegar. Então, quando o Kun-1 pergunta para cada um sobre o seu ponto forte, Izagi responde de uma forma vaga, deliberadamente vaga. Ele fala leitura de jogo, o suficiente para não parecer suspeito, mas insuficiente para ser algo útil como informação. Bachira percebe que Izagi está estranho, não consegue definir exatamente o que, mas tem algo diferente. No intervalo de um treino, ele chega do lado e pergunta de um jeito descontraído se tá tudo bem. Tô ótimo, por quê? Você fica olhando para as pessoas como se soubesse o que elas vão fazer antes de fazerem. Isso é uma crítica? Bachira pensa por um segundo. Não, só é interessante. O que o Bachira não sabe e que o Izagi não vai explicar é que a metavisão está ativa desde o primeiro segundo dentro do Blue Lock, onde todo mundo vê 11 jogadores e uma bola, ele vê trajetórias, vê os espaços que vão abrir daqui a 3 segundos, vê o momento exato antes de uma janela de gol aparecer e fechar. É como assistir um jogo numa velocidade ligeiramente mais lenta do que os outros, com informações exatas sobrepostas em cima da realidade. O primeiro jogo do time Z acontece, e Izagi marca 2 gols num esquema tático que nenhum colega entendeu direito como funcionou. O Height ficou levemente irritado porque queria ser ele a marcar. Kunigami ficou impressionado, mas não disse nada. Bachira ficou com um sorriso de que acabou de ganhar um favorito. Ego numa sala de monitoramento em algum lugar do prédio, pausa o replay do segundo gol, amplia, assiste de novo e anota algo no tablet, com uma expressão que não deixa claro se é aprovação ou suspeita. Provavelmente, os dois ao mesmo tempo. O terceiro jogo chegou mais cedo do que o Izagi gostaria. Time Z contra time W, os irmãos Wanima. Esse é o jogo mais importante da primeira seleção pra ele. E não é por causa do placar, é porque é aqui que a traição do Kuon acontece na linha do tempo original. Aqui que o time W chegou sabendo tudo sobre as armas de cada jogador, porque o Kuon vendeu as informações. Aqui que o time Z quase foi eliminado. Aqui que o Tigiri desbloqueou a velocidade dele por pura pressão desesperada naquela última hora. O Izagi não vai deixar chegar nesse ponto. No intervalo entre o segundo e o terceiro jogo, ele espera o momento certo quando os outros foram dormir e o quarto ficou mais quieto. Ele chega perto do Kuon com a calma de quem não está nervoso, mas deveria deixar o outro nervoso. Kuon, eu sei que você tá planejando. O Kuon ri e pergunta do que ele tá falando. A risada é boa, natural, convincente, mas os olhos vacilam por um momento. Izagi não explica, não acusa, não ameaça. Só olha, com aquela expressão de quem sabe exatamente o que vai acontecer nos próximos 5 minutos. Ele está simplesmente esperando a outra pessoa perceber que foi completamente lida. Depois de uns 10 segundos de silêncio desconfortável, Izagi vai dormir. Kuon ficou acordado por mais 2 horas. O jogo contra o time W acontece sem traição. O time Z entra no campo com as informações intactas, as estratégias não comprometidas e uma coordenação que surpreendeu os irmãos Wanima. Vitória limpa. O Keisuke, líder do time W, saiu do campo com cara de quem não entendeu o que aconteceu. Mas aqui está o problema que o Izagi já previa. Sem a traição do Kuon, sem aquela situação de desespero total onde o time Z precisava de um milagre e o Tigiri foi o milagre, o Tigiri não desbloqueou a velocidade. Ele jogou bem, contribuiu, mas não explodiu. E o Tigiri sem a velocidade desbloqueada é um jogador bom. O Tigiri com a velocidade desbloqueada é uma arma. No vestiário depois do jogo, enquanto os outros comemoravam, Izagi foi até o Shigiri, direto sem rodeios, em voz baixa para não chamar a atenção. Você é o jogador mais rápido que eu já vi na vida. E você tá desperdiçando isso com medo de uma cirurgia que nunca vai acontecer. Tigiri olhou pro Izagi com uma expressão que misturava raiva e algo mais complicado sobre definir. Como você sabe sobre... Não importa como eu sei, importa que você sabe que é verdade. Tigiri não respondeu.
respondeu. Mas no jogo seguinte, quando teve espaço de campo pela frente, ele não desacelerou. Pelo contrário, o Height, que estava do lado quando o Tigiri acelerou pela primeira vez de verdade, ficou chocado por uns 2 segundos. Depois virou pro Bachira e falou: "O que foi isso? Acho que foi o Tigiri decidindo alguma coisa." Ego assistindo, anotou no tablet 2 palavras: mais cedo. Na segunda seleção, mudou o formato de tudo. Não é mais um time de 12 jogadores contra outro. Agora são grupos menores, formatos diferentes. A lógica do Blue Lock ficando mais complexa à medida que os jogadores que sobrevivem ficam mais bons. Se você tá curioso pra saber o que vai acontecer nesses embates, tanto contra Rin e Toshi quanto a Neo Egoist League, então tudo que você precisa fazer é curtir o nosso vídeo, seguir o nosso canal e ligar o sininho, porque a gente tá só começando.